Então, boa noite, meninas. Hoje, né, dando início à nossa última aula de conteúdo, né, que vai ser dado nessa disciplina. Lembrando que essa disciplina, a ementa dela só cumpria, né, o tratamento físico-químico. Por isso, né, todo o tratamento biológico vai ser dado no tratamento de águas residuárias 2, certo? Então, por isso que o conteúdo termina por aqui. Hoje a gente vai ver, né, sobre processos químicos de tratamento de esgoto sanitário. A gente já viu um pouquinho sobre coagulação e floculação na aula passada, né? Então eu falei sobre alguns processos convencionais de uso de coagulação, mas aqui a gente vai falar de alguns processos químicos que são mais aplicados, principalmente quando a gente fala de águas residuárias industriais, né, que contenham produtos químicos, metais pesados. Então, a gente vai falar um pouquinho, principalmente em questão da solubilidade, né, de alguns metais em pH e alguns requisitos para precipitação química, certo? Então, vamos lá. Lembrando que processos químicos, eles podem ser encontrados tanto no processo de nível primário, quando você tem coagulação e floculação no nível primário, e pode ser também no nível terciário, como sendo um processo de remoção, né, como se fosse avançado. Ou terciário mesmo, para remoção de fósforo, para remoção de metais, para remoção de outros químicos, né, que você queira. Então, é muito, muito comum, principalmente em nível terciário, em uma estação convencional de esgoto sanitário para remoção de fósforo, e também muito comum para tratamento de efluentes, né, esgotos químicos, esgotos de indústrias, né, que muitas das vezes tem produtos químicos no efluente. O tratamento químico, ele visa, então, remover. Quando você faz, por exemplo, um processo de coagulação, floculação, remove sólidos suspensos, matéria orgânica, né? Então, se eu uso um tratamento em que eu utilizo, por exemplo, sulfato de alumínio, eu vou estar facilitando boa parte de sólidos que não se sedimentariam naturalmente, formar flocos para poder sedimentar. Então, basicamente, todos esses processos que eu vou falar aqui são feitos através de produtos químicos em unidades de mistura rápida, mistura lenta, sedimentação ou flotação. Só que aqui a gente vai dar ênfase em algumas condições de pH e tipos de coagulantes para, né, remoção de poluentes específicos, por exemplo, nutrientes, metais pesados. Eu posso também fazer na água, no esgoto. Por exemplo, acho que essa viagem que eu fiz por último tinha uma estação de tratamento na cidade que ela fazia desinfecção. Por quê? Porque ela ia lançar isso no rio que ia cair próximo à praia. Então, para que não contamine a água, né, que é balneável, que é utilizada para banho, eles fazem a desinfecção do esgoto. É comum, né, nesses casos. Então, pode-se fazer desinfecção do esgoto? Pode. Então, nesse caso, eu posso usar o cloro, né, como posso utilizar tanto na água quanto no esgoto. E posso utilizar para remover outros compostos tóxicos, né? Se for trabalhar com processos avançados, eu posso trabalhar com processos Fenton, que eu utilizo o peróxido de hidrogênico para oxidar alguns poluentes. Posso fazer uma combinação de ozônio com ultravioleta e promover uma oxidação, um processo oxidativo avançado para remover alguns poluentes específicos, contaminantes, tóxicos, né, e etc. Então, são N possibilidades dentro desses processos químicos. Mas, geralmente, eu trabalho, mesmo se eu utilizar um oxidante avançado, se eu utilizar um coagulante específico, ou para fazer uma coagulação comum, ou para remover metais, geralmente, esses processos vão ser feitos dentro de unidades de mistura rápida e floculação, sim ou não, e pode ser removido por sedimentação, flotação ou até mesmo por filtros, tá? Mas todos esses processos vão precisar
de mistura. Por quê? Porque eu estou adicionando um coagulante. Eu preciso de uma unidade que faça a mistura desse coagulante e tenha condições depois, posteriormente, de mistura para que possa formar ou os precipitados, que a gente vai falar de alguns precipitados, ou também de outros tipos de flocos. Basicamente, assim, eu às vezes não dou tanta ênfase na questão do pH, mas eu não sei se vocês lembram quando eu estou dando aula para tratamento de água, que quando você pega um diagrama de coagulação típico ali do sulfato de alumínio, para cada tipo de pH, para cada pH, você tem às vezes o sulfato se comportando de um jeito. Ele pode se encontrar numa forma de espécie hidrolisada, ele pode se encontrar na forma de precipitados, ele pode se encontrar na forma de íon, né, eletrólito sozinho. Essas condições de solubilidade do próprio sulfato têm a ver com o pH. Então, hoje a gente vai falar muito sobre essa questão do pH. Então, como falei, todos esses processos têm função de remover desde de matéria orgânica, sólidos suspensos, inertes ou não, até microcontaminantes, como, por exemplo, fármacos, pesticidas, hormônios. Só que, geralmente, quando você quer remover esses microcontaminantes, é porque você vai fazer um uso mais específico da água, ou seja, para abastecimento, consumo humano, ou seja, por exemplo, para uma indústria farmacêutica, que a água de produção não pode ter nada, tem que ser uma água ultra pura. Então, se eu quero uma água ultra pura, aí eu vou ter que trabalhar com umas condições de tecnologias mais avançadas ainda. Quando eu falo de tratamento de esgoto, águas residuárias, eu quero remover metais pesados, sólidos, matéria orgânica, aqueles poluentes, aquelas impurezas que causam danos aos recursos hídricos. Eu não posso simplesmente pegar metais pesados de uma indústria e lançar direto no corpo hídrico. Não posso lançar excesso de nutrientes no corpo hídrico, vai causar eutrofização. Então, eu tenho que pensar o que é o objetivo do tratamento de esgoto. Tenho que remover poluentes que causam danos ao corpo hídrico. Com base em quê? Nas resoluções do CONAMA. Então, vou pegar lá algumas normas, por exemplo, acho que é a 357, né, de lançamento de esgoto no corpo hídrico, e eu vou ter que seguir aqueles padrões de lançamento. Então, eu tenho que remover matéria orgânica, sei lá, 60%, 80%, metais pesados também vai ter a concentração máxima permitida. Então, eu tenho que promover um tratamento que atenda a essa norma, a essa legislação. Processos químicos comumente aplicados na água residuária. Hoje, né, a gente vai dar muita ênfase à questão do controle de pH e alcalinidade e também a precipitação química. Mas a gente já viu coagulação e floculação e pode ser trabalhado outros tipos, por exemplo, oxidação avançada, a absorção química, às vezes, do próprio carvão ativado, você tem ali processo de de absorção. O carvão ativado trabalha tanto com a absorção química quanto a absorção física. E oxirredução convencional, que é quando você utiliza algum produto químico que reduza ou oxide algum produto específico. Mas é basicamente processos químicos, né, de oxidação, de neutralização, de precipitação, visando ter a remoção do determinado contaminante ou poluente que você deseja. Em que locais, em que processo, em que nível de tratamento eu aloco esses processos químicos? Onde que eu coloco produtos químicos? Se eu for, por exemplo, para o esgoto sanitário ou água industrial, eu posso ter diferentes tipos de formatos. Por exemplo, no preliminar, geralmente eu tenho ali gradeamento, caixa de areia e medidor de vazão. O medidor de vazão, se for uma calha partial, ele pode me servir de mistura rápida. Então, eu posso adicionar um coagulante ali, um produto químico. Eu posso, às vezes, utilizar o decantador primário como unidade de floculação, né? E, posteriormente, na verdade, se o próprio decantador, ele for promover a mistura lenta, ele vai promover a mistura lenta e vai também promover a sedimentação. Então, antes, né, do nível primário, antes do nível secundário, eu posso fazer coagulação, floculação, como eu já tinha falado antes. Pode ser um processo também de oxirredução após o medidor de vazão, e depois disso eu utilizo um decantador. Mas o que vocês têm que ter em mente é,
estou utilizando um produto químico que está precipitando, formando precipitados, esses precipitados vão sedimentar, então eu preciso de um decantador posteriormente. Se eu estou também mexendo na solubilidade, neutralização, depende muito do que eu quero, mas geralmente ou estou trabalhando com oxirredução ou com precipitação. Se for precipitação, se formar lodo, digamos assim, preciso sempre, posteriormente, de decantadores. Pode ser após o tratamento biológico, né? Que para esgoto sanitário eu acho que é o mais adequado, mas geralmente esse tipo de tratamento que a gente vai ver hoje são para águas residuárias industriais, tá? Principalmente quando eu falo tipo metais pesados. Não tem metais pesados em concentrações significantes em uma água de cidade, em esgoto urbano, né? Você vai ter numa indústria, né? Se você tem, sei lá, uma indústria têxtil, você tem uma indústria, um curtume que tem metais pesados, algumas indústrias químicas, de modo geral, vão ter poluentes químicos na água. Aqui outra formato, ó, se ele focando na remoção de sólidos suspensos, matéria orgânica, metais pesados e nutrientes. Então, ele colocou coagulação, floculação, após o medidor de vazão. Ele não tem para você ver tratamento biológico, ele já saiu do primário ali e entrou num tipo de tratamento terciário aqui, utilizando a precipitação oxirredução. Então, aqui nesse caso, ele não remove questão muito de material orgânico por processos biológicos, apenas físico-químicos. Então, o modelo de estação que você quer é muito em função do que tipo de água que você quer remover. Se você tem muito material orgânico, você vai ter que ter um tratamento biológico. Se você tem pouco material orgânico, mas você tem muito, por exemplo, metais pesados ou outros produtos químicos, você não necessariamente vai precisar de um tratamento biológico, certo? Você vai precisar de um tratamento químico-físico. Quanto ao controle de pH, né, e alcalinidade, o que acontece? Os processos de coagulação, né, seja promovendo a precipitação, a neutralização, ele é muito dependente de pH, porque em determinado pH eu tenho a maior ou menor solubilidade, tanto do poluente que eu quero remover, vamos supor assim, em pH 5, ele é totalmente solúvel na água, mas se eu subir o pH, sei lá, para 9, ele precipita. Então, se ele precipitar, ele vai ficar na fase sólida e vai poder sedimentar, né? Então, o ajuste de pH tem muito a ver, né? Influencia fortemente os processos de coagulação e floculação. A precipitação química, muito mais, né? Depois eu vou mostrar para vocês o quanto que é importante as curvas de solubilidade do pH dentro da precipitação. As reações bioquímicas no nível biológico também dependem do pH. Quando eu falo de precipitação química, né, geralmente eu tenho aí pHs mais baixos, geralmente, depende muito do poluente. Mas reações bioquímicas, você tem aí pHs importantes dentro do neutro. Se você tem, por exemplo, um pH muito ácido e você quer, né, remover matéria orgânica no tratamento biológico, as bactérias, muitas das vezes, elas não vão ter uma boa atividade em um pH ácido, né? Então, você vai ter que mexer no pH e, muitas das vezes, ajustar esse pH. Então, o tipo de tratamento que você está promovendo, se ele é físico, se ele é químico, se ele é biológico, vai ter um pH que seja ideal, certo? Então, muitas das vezes, a realidade é, estações de tratamento, seja de esgoto sanitário, né, de uma cidade, seja de uma indústria, geralmente, antes de começar tudo, né, você tem os chamados tanques de equalização, ou seja, onde você, como se fala, não é neutralizar, você faz o ajuste, né, do pH. Se, por exemplo, o esgoto tem um pH muito ácido, você precisa dele mais básico, você vai ter um tanque onde você vai adicionar. Se você quer tornar ele mais alcalino, você vai utilizar
ácido, não, desculpa, um hidróxido de sódio, uma cal, né, que seja uma cal hidratada. Se você quer abaixar o pH, você vai utilizar um ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico, o ácido clorídrico. Então, você vai ajustar o pH, certo? Dependendo do que você quer. pH da água residuária adequado, por exemplo, se você fala para dispor, né? Terminei o tratamento, quero lançar o esgoto no corpo hídrico. Ele tem que estar com pH entre 6 e 9. Você não pode lançar um pH ácido no corpo hídrico. Você vai alterar o pH e vai matar os peixes, vai desequilibrar o ecossistema. Então, para se manter dentro das águas naturais, você tem que manter aí, no final, um pH entre 6 e 9. Então, pode ser necessário você fazer o ajuste do pH no final do tratamento também. Reações bioquímicas e químicas são bastante dependentes da alcalinidade, que é a capacidade de tampão. Não sei se vocês lembram, mas essa capacidade de tampão tem a ver com algumas substâncias que tem na água. Por exemplo, uma água que é muito rica em bicarbonatos, ou naturalmente ela é rica em bicarbonatos ou carbonatos, ou ela recebeu algum tipo de poluição e é muito rica nisso. Esses tampões que a gente chama, mesmo que eu jogue ácido, às vezes eu tenho que pôr muito ácido para poder, de fato, ter uma alteração do pH. Porque, às vezes, esses tampões, né, esses que a gente chama de capacidade de tampão, ele está impedindo a acidificação, né, do esgoto ou daquela água residuária que você quer alterar. Então, a capacidade de tampão depende muito do agentes, né, ou substâncias que são naturalmente alcalinas que estão dentro do esgoto ou da água. Que tipo de produto químico a gente utiliza para fazer o ajuste do pH? Né? Que está em águas residuárias, mas pode ser em água dieta, qualquer água, certo? É muito comum se utilizar para elevar o pH óxidos de cálcio, né? Que a gente chama de cal virgem, né? Cal virgem é os óxidos de cálcio. Posso usar também o hidróxido de sódio, né? Ou hidróxido de cálcio. Esses são os mais comuns. E para reduzir, para acidificar, né? Tipo assim, o pH está mais alto, eu quero abaixar. Aí eu tenho que usar um ácido, certo? Porque pHs baixos são ácidos, pHs elevados são alcalinos. Então, sempre o contrário. Quero reduzir, eu vou usar um ácido. Quero elevar, eu vou usar uma substância alcalina. Ácido carbônico, né? Tem muitos estudos que utilizam ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico ele é menos volátil, ele é menos indolor quando comparado ao ácido clorídrico. Mas depende muito, né, do custo-benefício de cada um desses produtos. Mas todos eles são eficientes. E aí é o que entra também a questão que eu falei, né? Você tem ali a necessidade de utilizar um misturador para adicionar, né? Eu quero ajustar o pH, vou adicionar um ácido ou um hidróxido. Eu preciso de misturá-lo, então vou precisar de um agitador. Geralmente é utilizado para mistura de cal, né? Geralmente em tratamento de água utiliza muito o cal virgem, um agitador mecânico dentro do chamado tanque de equalização. Lembrando que tanque de equalização serve tanto para eu equalizar, ou seja, misturar o pH, mas ele pode ser um tanque de equalização de vazão. É muito comum no tratamento de esgoto você utilizar o tanque de equalização de vazão. Por quê? O que é isso? Vamos pensar na produção de esgoto dentro de uma cidade. Produção de esgoto vai ser geralmente os horários em que as pessoas estão em casa ou que estão tendo atividades. Por exemplo, depois das 6 da tarde, ou pela manhã, das 6 às 7 da manhã, quando as pessoas estão saindo para trabalhar, que utilizam um banheiro, ou quando chegam do trabalho utilizam um banheiro, ou quando estão em casa, os horários em que ela vai mais produzir esgoto. No meio da madrugada, a produção de esgoto é muito baixa, ou seja, esse esgoto da cidade está indo para a ET, para a estação. Tem horários do dia que vai ter uma vazão alta e tem horários do dia que vai ter uma vazão baixa, por exemplo, no meio da madrugada. Para não ter problema dentro das suas unidades de tratamento, essa variação de vazão, antes do tratamento se utiliza um tanque para equalizar a vazão.
Ou seja, dentro desse tanque ele vai receber a água e desse tanque a vazão que vai ser distribuída para o restante das unidades de tratamento vão ser a mesma vazão. Então você tem como se fosse um tanque ali que recebe todo o esgoto e dali sempre vai mandar uma vazão constante, a mesma vazão para todo o tratamento, para que não tenha essas variações drásticas. Tem locais que você tem um tanque de equalização só para pH e tem locais que você tem para pH e para vazão ao mesmo tempo, chamados os tanques de equalização mistos. Espera aí que tem alguém chamando. Então, como eu falei, esse tanque de equalização, por exemplo, o pH. Eu quero mandar a água com o mesmo pH para todo o tratamento. Então, eu tenho um tanque onde eu misturo um produto alcalinizante ou ácido para eu ter o pH ideal para depois distribuir. Alguma dúvida sobre esse tanque de equalização? Todo mundo entendeu o que é? Entendi. Mas, professora, tipo, a gente vai adicionar um produto químico. Ele não pode atrapalhar no processo biológico? Então, nesse caso aqui, eu ainda estou dentro da parte do ajuste do pH. Por exemplo, para o biológico, o pH ideal, sei lá, será entre 6 a 8, 9. Então, um pH que é adequado para as bactérias. Então, eu vou ajustar o pH para esse valor, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu ainda não estou adicionando produtos químicos que vão alterar que vão prejudicar os micro-organismos. Esses ácidos e bases aqui vão alterar o pH, mas não vão ser tóxicos para os micro-organismos. Ele vai influenciar basicamente no pH mesmo. O que ele vai liberar aqui, cálcio, né, ou hidróxido, ou sulfato, são substâncias que são naturalmente encontradas na água, no esgoto. Não é nada fora do comum que vai prejudicar os micro-organismos. Deu para entender? Entendi. Esses compostos que ajustam o pH, eles não causam danos para o biológico. Agora, se eu estivesse adicionando um produto químico que fosse, sei lá, tóxico para os micro-organismos, aí sim seria um problema. Você vê, não tem nem alumínio aqui. O sulfato de alumínio que eu falo que não é interessante colocar antes do microbiológico, é porque pode ficar algum residual de alumínio. Alumínio em excesso pode ser prejudicial para os micro-organismos. Mas nesse caso aqui, não. Então, a montante, né, das unidades do tratamento, eu vou colocar ali um tanque para equalizar vazão ou pH. E geralmente ele já faz a mistura do composto que eu estou utilizando para ajustar o pH. Professora? Pode falar. É tanque de equalização do quê mesmo o nome? Tanque de equalização de vazão e ou de pH, tá? Equalizar ele está misturando, deixando tudo que vai para as unidades de tratamento com a mesma vazão ou com o mesmo pH. Então, para que não chegue um pH muito ácido lá no tratamento biológico, por exemplo, esse tanque é utilizado para ajustar o pH. Nesse exemplo aqui, ó, ele está sendo alocado depois da caixa de areia, antes do calha-parcho, colocou um tanque de equalização. Aqui algumas explicações que eu tirei, né, da internet. Ele homogeneiza também o efluente, né? Então, por exemplo, às vezes pensa numa estação de tratamento de esgoto, né, de uma cidade. Às vezes a concentração de matéria orgânica varia ao longo do dia. Nesse tanque, você está fazendo uma mistura, então o esgoto vai ter sempre uma mesma característica quando chegar nas unidades. Você está homogeneizando, deixando com a mesma vazão, deixando com o mesmo pH. Aqui eu vou fazer um exemplo com vocês, né, em que é um exemplo de uma indústria. Essa indústria tem duas linhas de produção. Uma linha de produção tem um pH de 5 e a outra um pH de 10. E você quer fazer uma mistura, né, dessas duas águas residuárias antes de mandar para as unidades de tratamento.
Então, para que uma hora a unidade de tratamento receba um efluente com pH de 5, outra hora de 10, ele já vai fazer a equalização, vai fazer essa mistura. Nesse exemplo, o que eu quero? Eu quero saber qual vai ser o pH final. Né? Se o pH de uma é 5, o pH da outra é 10, qual vai ser o pH da mistura, dos dois efluentes misturados? Para isso, eu preciso fazer, né, um cálculozinho bem simples, que eu vou fazer aqui com vocês. Prefiro fazer aqui no Word. Tá dando para enxergar bem? Tá no Word? Sim. Tá bom. Então, aqui é o mesmo exemplo, né? Uma água residuária de uma linha de produção vem com pH de 5, a outra com pH de 10. E essas são as vazões, né? 10 metros cúbicos por hora e 10 e 30 metros cúbicos por hora. Ok, primeira coisa. Eu vou utilizar para fazer esse cálculo, né, a equação da mistura, que é uma equação clássica, né, para você achar a concentração da mistura. Que é essa equação aqui, peraí. Essa é a equação da mistura, né? Eu quero saber qual a concentração da mistura quando eu misturar o efluente 1, que tem uma X concentração e uma vazão, com o efluente da linha 2, que tem uma concentração de pH e uma outra vazão. Né? Dividido pela vazão das duas linhas, a soma da vazão das duas linhas. Essa é a equação clássica. Só que o que acontece? Ele não me deu o valor de concentração, ele me deu o valor de pH, certo? Lembra o que é o pH? É o potencial hidrogeniônico. Nada mais é do que ele mede a concentração de íons H+, certo? Então, eu preciso transformar esse valor de pH em concentração de H+, para eu jogar na fórmula, porque a fórmula é de concentração. Então, como que eu faço isso? Muito simples, é só jogar nessa equação aqui. Então, vamos lá. A gente tem dois pHs. O da linha 1, que é o pH de 5. Ó, vai ser o quê? Concentração de H+ aqui vai ser 10 exponencial, né? Menos o valor de pH. Então, ó, quanto que é o pH? 5, certo? Da linha 1. Então, qual vai ser a concentração de H+? Vai ser 10 a menos 5. Pronto, achei a concentração de H+, da linha 1, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Entendeu o que eu fiz? Só substituir aqui, ó, a concentração de H+ é 10 menos o pH. Então, o pH é 5, então a concentração de H+ vai ser 10 a menos 5, certo? E para a linha 2? Para a linha 2, o pH é de 10. Então, vai ser 10 a menos 10. Entenderam até aqui? Sim. Ótimo. Então, agora que eu já tenho as concentrações e as vazões, eu posso jogar na fórmula da concentração da mistura. Então, basicamente, o que eu quero saber? Eu quero saber qual vai ser o pH, né? Quando eu fizer a mistura das duas águas residuárias. Então, vamos jogar aqui na fórmula. Ó, a concentração da linha 1, que é o C1, vou chamar de C1. Qual que é a concentração? 10 a menos 5, certo? Deixa eu ver se eu copio aqui. Então, vai ser... Ah, não vai dar. Então, vai 10... Não vai dar para pôr exponencial aqui, mas vai ficar assim. Essa é a concentração. Veio uma aqui, no caso, né? Mas eu vou pôr a vazão direto. Qual que é a vazão da linha 1? Vazão da linha 1 é 10 metros cúbicos por hora. Então,
O V1 vai ser... Ai, gente, tô fazendo tudo errado. Vou fazer direitinho aqui, substituindo, ó. C1 é 10 a menos 5. V1 é 10 metros cúbicos por hora. O C2, da linha 2, é 10 elevado a menos 10. E o V2, a vazão da linha 2 é 30, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vazão 30 metros cúbicos por hora. Embaixo vai ser o quê? 10, que é a vazão da linha 1, e 30, que é a vazão da linha 2. Ótimo, agora é só jogar isso aqui na calculadora. Eu não peguei a calculadora. Vocês vão fazendo aí? Eu vou fazendo na calculadora aqui do celular. Lembrando que isso aí é 10 elevado a menos 5. Ou exponencial de menos 5. Então, vai 10 elevado a menos 5 vezes 10 mais 10 elevado a menos 10, né? Vezes 30 dividido por 40. Oxe, não... Peraí que não foi. 10 elevado... Alguém fez? Deu quanto? Não sei se está certo, mas deu 0,0001. 0, vírgula? Não, Isso. acho que tá errado. Peraí, vou tentar fazer de novo. Tá. Tá dando isso, mas tem alguma coisa errada. Deixa eu ir lá pegar minha calculadora rapidinho, que eu fiquei aqui no quarto por causa do ar, mas eu já volto, tá? Deixa eu só voltar aqui, tentar de novo na calculadora. Aí, agora sim, deu 2,5 vezes 10 a menos 6. 2,5, né, vezes 10 elevado a menos 6. Aqui eu vou conseguir botar assim. Então, esse foi o resultado. Só que isso aqui está em concentração de H+. Eu quero o valor em pH, certo? O seu bateu, Letícia? Bateram aí, meninas? Deu isso? 2,5? O meu bateu. Bateu? Tá. Então, como eu faço isso? É só jogar nessa forma, ó. O pH vai ser menos log de H+. O meu H+ aqui deu 2,5 vezes, blá, 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 10 elevado a menos 6. Joga isso na calculadora, né? Vamos lá. Ai, já tava. Foi aqui, log vai dar 5,6 de pH. Vê se o seu de vocês dá isso. Faz log de 2,5 menos 6. Esse menos dá mais. Então vai ficar um valor positivo de 5,6. Dá isso? É 5,6. Meu Deus. Ótimo. Então, esse é o valor final do pH da mistura, né? Então, o pH
pH da mistura vai ser igual a 5,6. Então, essa é a resposta final. Então, aqui, pessoal, era só um exemplo para vocês saberem como que ficaria o pH da mistura. Mas se eu quisesse, por exemplo, saber qual seria a vazão da mistura, imagina que o tanque já está com uma determinada vazão e está chegando outra, você utilizaria essa mesma forma da mistura, concentração da mistura, para saber a vazão. Bom? Aí, outro exemplo, né? Nesse exemplo, eu quero fazer a neutralização. Dentro do tanque de equalização, eu quero neutralizar o pH. Então, de acordo com os ensaios que ele fez, ele descobriu que o pH ideal é 9,5. Então, ele quer deixar o pH que está 7,2 a 9,5. Como que ele faz isso? Para poder saber qual é o pH que você quer, né? Qual a concentração a ser utilizada do produto químico neutralizante, que seja o hidróxido de cálcio aqui no caso, ou um ácido, que seja, você precisa dessas curvas de neutralização que são comumente utilizadas. Ó, aqui a gente tem uma. O que a gente tem aqui, ó? Um determinado valor de pH para uma determinada concentração do produto alcalinizante. Aqui no caso, o exemplo é para cal hidratado ou cal virgem que seja. Então, ó, se ele quer um pH, por exemplo, de 7, que é o neutro, está dizendo aqui que ele tem que utilizar uma dosagem de cal em torno de, sei lá, 2,5, né? Vamos supor que você quer que o pH, sei lá, o pH esteja 7, mas você quer um pH de 12. Quanto que eu tenho que colocar de cal para chegar no pH 12? Ó, na faixa de 4, né? De acordo com essa curva. Só que o que a gente observa nessa curva aqui? Que, ó, com uma dosagem bem pequena, ó, entre 3 e 4, ou seja, 1 grama por litro de cal, teve uma variação muito rápida, ou seja, um pouquinho de cal que ele colocou, o pH variou muito rápido, ó. Ele estava em 2, quando ele estava com 3 gramas, ele estava com pH de 2. Quando ele subiu para 4 gramas, ó, ele subiu com pH de 12, ou seja, uma pequena concentração de cal subiu drasticamente o pH. Isso significa que na água você não tem muitas substâncias tampões que ficam segurando a variação do pH. Ao contrário dessa outra curva, ó. Entre 3 e... aqui, ó, com 2 gramas de cal, ele estava com pH mais ou menos ali de 2,8, por aí. Quando ele subiu a dosagem para 3, ó, ele já foi para um pH quase 8, ou seja, demorou mais, 1 grama de cal, ele não teve uma variação tão brusca do pH. Então, a gente vai utilizar esse exemplo dessa curva aqui de neutralização para fazer aquele exemplo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? No olhômetro mesmo, ó. Coloquei o exemplo aqui. Então, tá aqui, o exemplo 2. Ó, foi observado em ensaio de ar teste que o pH ótimo para a realização de coagulação ou floculação de uma amostra de esgoto é de 9,5. Considerando a curva de neutralização obtida por outro ensaio, obtenha a quantidade de hidróxido de cálcio a ser adicionada para a obtenção do pH ótimo. Então, ele quer um pH de 9,5. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na curva, vai olhar o pH de 9,5, aqui é 10, então 9,5 está por aqui. A gente pega, para seja um 9,5, deu aqui em cima da curva. Então, ó, deu 4 gramas por litro. Ou seja, para ter um pH de 9,5, eu preciso de 4 gramas por litro de cal, certo? Então, eu vou adicionar no meu esgoto 4 gramas por litro de cal para que eu chegue no meu pH de 9,5.
Até aqui tudo bem, gente? Tudo. Sim. Ótimo. Então, quantos gramas de cal eu vou precisar? Adicionar 4 gramas por litro de cal. Que eu posso fazer essa conta em miligrama, por exemplo, né? 1 grama é igual a 4.000 miligramas, então daria 4.000 miligramas por litro, certo? Então, esse é a concentração de cal. Só que eu tenho uma determinada vazão, preciso saber, né, qual que vai ser a carga. Lembra da carga, que é a concentração vezes a vazão? Então, vamos pegar esse valor que a gente achou aqui de quantidade a ser adicionada de cal, vezes a nossa vazão. Qual que é a vazão? A vazão, 4 litros por segundo, certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a carga. Então, vai ser a concentração vezes a vazão. Ou seja, 4.000 vezes 4 litros, certo? E vai dar... Vezes 4, 4 vezes... Vai dar 8.000, né? Não, 16.000. Fez 4, 16. 16.000 de unidade. Isso aqui tá em... Deixa eu botar aqui. Miligrama por litro. Isso aqui tá em litros por segundo. Ó, corta o litro com litro, vai sobrar miligramas por segundo. Então, a unidade final, miligramas por segundo. Você ainda pode calcular, por exemplo, o volume, né? Só pegar a massa específica do cal e dividir por esse valor. Vamos ver qual que é o volume de cal que vai ser adicionado. Vamos ver que massa específica da cal. Cal virgem. Ó, 1.000 quilos por metro cúbico. Eu coloquei em miligrama. Então, vamos fazer em grama mesmo? Vou deixar aqui 4 gramas por litro, vezes 4 litros por segundo, vai dar... não, vou transformar para quilo, né? Então, vai ser dividido por... Não. Gente, 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, vai ser dividido por 1.000, né? Dividido por 1.000 gramas. Vai dar 0,004, isso mesmo? 4 dividido por 1.000. Quilos. Vocês viram o que eu fiz aqui, gente? Estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim, tô entendendo. Transformando em quilo para poder dividir vezes 4. Vai dar 0,016 quilos por segundo, certo? Como a massa específica da cal é 1.000, é 1.000 ou 100? 1.000. 1.000 quilos por metro cúbico. Eu pego essa carga que eu achei dividido por 1.000, vai dar... Deu 0,00. Professora, a Betânia tá querendo entrar. Tá.
metros cúbicos por segundo. Se você transformar para litro, vai dar um valor menos esquisito, né? 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, né? Então, no fim das contas, o volume é bem pequeno, se você considerar a vazão lá em segundos. Mas é aquelas mesmas contas que a gente já fez, que é carga, achou a carga, que é concentração vezes vazão, divide para uma massa específica, se você quiser achar a quantidade a ser utilizada do produto em volume, certo? Deu para entender esse cálculo que eu fiz? Ficou alguma dúvida aqui nessa bagunça que eu aprontei aqui? Deu para entender. Deu? Então, ótimo. Então, vamos voltar para a nossa aula. Então, essas curvas são realizadas, geralmente em ensaios, e são feitas justamente para você ter uma noção de qual quantidade de cal você utilizar para chegar em um determinado pH. Caso você queira, por exemplo, construir uma curva dessa, você vai pegar uma amostra do seu esgoto, né? E adicionando, sei lá, adicionei 1 grama de cal, misturo, meço o pH. Então medi 1 grama de cal, o pH deu 2. Aí eu começo a jogar os pontos no gráfico. Depois, coloquei 2 gramas de cal, vou lá e meço o pH. Coloquei 3 gramas de cal e meço o pH, até eu ter todos os pontos da minha curva, certo? Então, também, construir essa curva é muito simples. E o adequado é que, para cada estação de tratamento de esgoto, você faça uma curva para o seu próprio esgoto que está sendo tratado. Enfim, né? Então a gente falou um pouquinho sobre a neutralização de pH, né, o ajuste do pH. Agora a gente vai falar de precipitação química, né? O que é a precipitação química? Geralmente, às vezes, só de alterar o pH, a precipitação pode acontecer, né? Mas muitas das vezes ela ainda não acontece com eficiência muito boa. Então, é comum que você adicione alguns produtos químicos, alguns agentes que são precipitantes, para precipitar, ou seja, modificar o estado físico. O que é precipitação? Vamos supor que aqui nesse exemplo, ó, o meu poluente é o bário, né? O bário está solúvel na água, ele está dissolvido na água. Se ele está dissolvido, é muito difícil remover, porque ele é um sal, né? A gente viu que para remover um sal, você precisa de uma membrana, um tratamento avançado. Mas, às vezes, o bário, por exemplo, se eu adiciono um agente aqui que precipita ele, que é o sulfato, quando o bário liga no sulfato, ele sai do estado solúvel e se torna insolúvel, ou seja, ele vira um precipitado, ou seja, ele deixa de estar solubilizado na água e fica num estado físico, né, sólido. Ou seja, ele não está mais adicionado, não está mais misturado na água. A mesma coisa de sal. Imagina você na cozinha com água e sal, né? Você colocou muito sal na água e misturou. O sal solubilizou na água, ele está dissolvido agora. Mas se você colocar uma quantidade muito grande de sal, vai chegar um ponto que vai saturar e o sal vai começar a precipitar embaixo. Já viram isso? Pode acontecer precipitação do sal, do açúcar. Ou vamos supor que você colocou algum outro produto químico na água e o sal precipitou. Quando precipita é porque ele está num estado insolúvel, ele está num estado sólido. Isso significa que ele pode sedimentar. Então, ele sedimentou, eu vou conseguir separar ele da fase líquida. Isso é ótimo, é isso que eu quero. Quero que ele se torne sedimentável, né, para que possa ter essa remoção dele do esgoto. Então, eu quero que ele vire um lodo. Então, imagina, por exemplo, que na água, nesse esgoto, desculpa, tenha, por exemplo, poluentes tóxicos que sejam possíveis, né, passíveis de precipitação. Às vezes eu vou gastar muito menos se eu fizer a precipitação dele do que se eu for, por exemplo, tratar ele em outros processos mais avançados, como, por exemplo, oxidação química ou membranas filtrantes, né, que são tratamentos bem caros. Então, a precipitação, ela é relativamente simples.
basicamente eu tornar determinado poluente no seu estado insolúvel, no seu estado sólido. Só que para isso eu preciso adicionar um produto químico que reaja quimicamente com ele e que ele precipite. E eu preciso também, e eu tenho uma forte dependência do pH, porque geralmente esses poluentes, esses químicos que estão ali solúveis na água, para determinado pH, ele se torna insolúvel, ou seja, ele precipita com uma melhor eficiência. Então, para isso, a gente tem vários estudos, vários gráficos muito prontamente disponíveis que vão mostrar as curvas de solubilidade para determinados poluentes. Já já eu vou mostrar para vocês. Eu posso utilizar a precipitação química para remover variados tipos de poluentes. Por exemplo, lembra quando a gente fala de varredura, mecanismo de varredura da coagulação, floculação, trabalhando com sulfato de alumínio? Aquilo lá é uma precipitação, né? Ou seja, para determinado pH, para determinada condição de mistura, o meu sulfato de alumínio vai estar na forma de precipitado, ou seja, uma molécula maior e insolúvel que vai promover o arraste dos meus colóides. Isso é varredura, precipitação química. Então, eu posso utilizar a precipitação química, coagulação, floculação com sulfato de alumínio para remover sólido suspenso, material orgânico. É muito comum, geralmente, no tratamento de esgoto, a forma mais eficiente de você remover fósforo é a partir da precipitação. Você pode ter também a remoção de nitrogênio, mas o fósforo geralmente não tem outra forma muito eficiente de remover fósforo, então geralmente é por precipitação química. E também, muito comumente, utilizo metais pesados, precipitação de metais pesados. Essa aula, então, eu vou dar ênfase para precipitação, né, principalmente de metais pesados. Então, na precipitação química, eu vou precisar depender da concentração do poluente e do pH da água. Então, poluente mais um agente precipitante, mais um pH adequado, vai me formar um precipitado insolúvel, que vai sedimentar e eu vou poder remover ele. Alguns pode, ao invés de sedimentar, flotar, ou a depender do tamanho desse precipitado, eu posso remover ele também por processos de filtração. Mas o mais comum é sedimentação. A precipitação química de metais pesados, né, ou de metais de modo geral, é muito comum em águas residuárias de indústrias têxteis, de curtumes, de indústrias químicas, petroquímicas, indústrias de cosméticos não, né, mas deixa eu lembrar agora, indústrias que geram, tipo mineração, tem muito metais pesados, tem muitos tipos de atividades industriais que produzem águas residuárias contendo metais pesados. Geralmente, os agentes precipitantes, né, os coagulantes que eu utilizo para precipitar esses metais, podem ser hidróxidos, né, e também sulfetos. A depender do metal pesado, ele não vai precipitar muito bem com o hidróxido, ele ainda vai remover muito pouco e não vai atender a legislação. Então, o sulfeto, ele se torna mais adequado para alguns metais, tá bom? Se caso, né, você tem metal pesado e material orgânico no mesmo efluente, por exemplo, no curtume tem, né? Curtume vai ter resto de gordura, de pelo animal, sei lá, de proteína animal, e vai ter o metal pesado. Então, nesse caso, você tem que ter muito cuidado para que você depois não atrapalhe o metabolismo microbiológico. Então, você vai ter que remover os metais para depois passar por um tratamento biológico. O que acontece? Muitas das vezes, os próprios compostos que já estão na água vão causar um efeito que eles chamam de... como se fosse tamponamento, só que não é esse termo. Agora sumiu da cabeça. Mas, por exemplo, alguns poluentes do próprio efluente pode atrapalhar a precipitação. Então, aí você tem que testar alguns pHs ou outros agentes precipitantes para que isso seja minimizado, tá bom? Lembrando também que o metal pesado,
muitas das vezes ele está em um estado que pode ser tóxico ou que não pode. Por exemplo, quando a gente fala do cromo, o cromo hexavalente, ele é tóxico, mas o cromo trivalente não é tóxico. Então, o que eu posso fazer já de cara? Eu oxido ele sai de hexavalente para trivalente e já vai perder sua toxicidade. Isso já é uma boa coisa a se fazer. Então, só utilizando coisas simples de química, eu já consigo minimizar a toxicidade desse metal. Por exemplo, se eu pego, por exemplo, o mercúrio, ele junto aqui ao... Ai, como é que é o nome disso? Metil, né? Metil de mercúrio, mercúrio metil, sei lá, ele é altamente tóxico. Mas se você pega, por exemplo, o mercúrio ligado ao enxofre, ele não é tóxico. Então, vai depender muito da configuração, né, molecular que está esse metal. Se ele está ligado a uma outra molécula química, ele pode estar ou não tóxico, né? Então, depende muito também do estado de oxidação que ele se encontra ou da forma iônica que ele se encontra. Aqui, gente, é uma curva de solubilidade dos metais na água em função do pH. Essa daqui é ótima, né? Então, olha aqui, ó. Aqui você tem a concentração do metal dissolvido. Então, ó, aqui está 100, praticamente totalmente dissolvido. E aqui ele está na forma mais precipitada, sem dissolver, né? Então, por exemplo, se você pega o cromo, ó. O cromo, em pHs, né? Ó, de 8,5 para baixo, né? Então, ó, no pH 4, 5, 6, 7, ele está na forma solubilizada, ou seja, ele está dissolvido na água. Mas, por exemplo, no pH de 8,5, ele se encontra, né, com uma solubilidade bem menor, ou seja, boa parte dele vai estar precipitada. Só que daí, se eu altero um pouquinho o pH, ó, já vou para 9, vou subindo 10, 11, ele já volta a estar na forma dissolvida. Então, o que esse gráfico está dizendo? Que, ó, para determinados pHs, eu tenho pontos em que esse determinado metal vai ter uma solubilidade menor. E é isso que eu quero. Eu quero que esse metal se torne insolúvel, que ele esteja separado da água, não que ele esteja dissolvido ou solubilizado na água. Eu quero que ele esteja insolúvel para que fique mais fácil de eu removê-lo. Só que muitas das vezes ele está insolúvel, se eu mudar só o pH, ele está insolúvel, mas ainda não tem um tamanho, uma forma suficiente para sedimentar. Então, por isso que muitas das vezes eu ainda vou precisar utilizar um agente precipitante para que ele se torne um precipitado maior e possa ser removido por sedimentação. E aí é o caso dessas outras curvas em que esse metal está ligado a algum agente precipitante. Né? Então, eu utilizei o hidróxido, adicionei hidróxido na água, o hidróxido ligou ao metal pesado, e aqui eu tenho a curva de solubilidade dele. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o cromo, né? O hidróxido do cromo aqui. Ó, ele está solúvel, ó, do pHs menores que 8 e pHs, né, maiores que 10. Então, você tem um pH ótimo em que ele se torna insolúvel, que é geralmente esses piquinhos aqui. Então, ó, para o cádmio também entre 8,5 ou 9, acho que isso aqui é um 9. Para o cobre, né, na verdade, o cádmio é esse daqui, com pH entre 11 e 12, ele está menos solúvel na água. Esse daqui é o que? O argênio. O zinco. Vocês conseguiram entender esse gráfico? Então, é uma curva, ó, ele está mais solúvel para cá, em pHs menores que 8. Vamos pegar só um, ó, esse. Do cobre. O cobre, ó, em pHs menores, ó, ele está com uma solubilidade maior. Uma solubilidade maior que 10 menos 3, né?
Para um pH maior que 10, ele também volta a subir a sua solubilidade. Então, tem um pH ideal em que ele se torna insolúvel. Então, não adianta eu adicionar um agente precipitante e não mexer no pH, porque o pH também é um fator essencial que vai determinar se aquele poluente vai estar no estado solúvel ou no estado insolúvel. Deu para entender, meninas? Deu. Deu? Qualquer dúvida, vocês falam. Aqui eu utilizando o sulfeto. Lembrando que acho que alguns dos metais, eles não precipitam bem com hidróxido. Então, é comum você utilizar o sulfeto também. Então, o sulfeto vai funcionar bem para esses carinhas aqui, né? Isso aqui acho que é cobre, né? E esse daqui, AG, acho que é argênio, alguma coisa assim. Então, ó, eles tiveram umas curvas de solubilidades menores para pHs acima de 8, né? Esse daqui é acima de 8 a 10, e esse daqui, o argênio, entre 11 e 12 e pouquinho. Então, era só para mostrar para vocês que na literatura vocês vão encontrar muita coisa. Então, se um dia, por exemplo, vocês forem trabalhar numa indústria que produza um esgoto com metal pesado, vocês vão ter onde procurar e ver mais ou menos qual o pH mais adequado, qual uma dosagem e tipo de agente precipitante mais adequado. E aí, com base nisso, vocês vão fazer ensaios de jar teste para ver qual a melhor dosagem e melhor pH para aquele seu efluente. Aqui, ó, eu coloquei, né, o édio, na verdade, alguns metais que preferem o hidróxido ou sulfeto. Por exemplo, cádmio e chumbo. Eles têm uma remoção melhor utilizando sulfeto de sódio. O zinco com hidróxido de cálcio, o mercúrio com sulfeto férrico ou sulfeto de sódio, e o cromo trivalente, porque geralmente o cromo você oxida ele, se ele está hexavalente, você oxida ele para trivalente, para depois fazer a precipitação. Então, geralmente ele precipita bem com hidróxido de sódio ou com hidróxido de cálcio, tá? Esses são alguns mais comuns metais produzidos nas indústrias. E aqui algumas equações da precipitação. Aqui você tem o cromo hexavalente, né? Reagindo com o hidróxido de cálcio. Ele formou ali uma molécula de hidróxido de cromo com uma molécula de sulfato de cálcio, que faz mal nenhum, né? Isso num pH ótimo de 3. O mercúrio, o cloreto de mercúrio reagindo aqui com o sulfeto de sódio. Desculpa, com hidróxido de sódio, né? Você teve aí uma reação química em que você teve o mercúrio aqui na forma, né, ligado ao enxofre, que não é tóxica, e você teve aí uma molécula de sal e uma molécula de água na reação, isso em um pH 8. Ou seja, você pegou o mercúrio, pegou o mercúrio ali altamente tóxico e transformou ele numa forma não tóxica e formou sal e água, que também não é tóxico. E aqui, ó, um exemplo da precipitação de fósforo. Lembra que o tratamento terciário, quando você vai lançar esse efluente em um tipo de corpo hídrico que é propenso à eutrofização, você tem que ter uma remoção muito boa de fósforo, que é o caso lá da estação de tratamento de Brasília, que lança o esgoto no Lago Paranoá. Então, para evitar a eutrofização do lago, que já aconteceu em anos anteriores, eles fazem a precipitação do fósforo no final do tratamento biológico. Então, passou do lodo ativados, eles fazem ali coagulação, floculação, utilizando hidróxidos, geralmente eles fazem ali utilizando o próprio sulfato de alumínio na forma de hidróxido, utilizando varredura, sulfato de ferro, de alumínio ou de cálcio. Então, acho que lá em Brasília eles utilizam o próprio sulfato, não é o cloreto férrico, é o sulfato de alumínio que eles utilizam lá em Brasília. Então, eles fazem varredura para remover fósforo, ou seja, aqui você tem o ferro reagindo com aqui é com a molécula de fosfato, né?
você pegou o fosfato, cloreto férrico, talvez, o sulfato de ferro, com o fosfato, que é o fósforo, né? Que é a molécula que tem o fósforo, e você transformou ele num precipitado, que é um fosfato de ferro, que ele precipita e você consegue remover. Isso em 90% de eficiência num pH de 3,5. E aqui eles utilizando fosfato de alumínio. Então, a molécula de alumínio vai se ligar ao fosfato e vai formar um precipitado. Isso em um pH de 5,5. Então, eu posso utilizar N tipos de agentes precipitantes, que muitas das vezes são os mesmos utilizados na coagulação convencional, para poder ter a precipitação do fósforo ou de metais pesados ou de outro poluente que você queira remover do seu efluente. Aqui, o diagrama de precipitação química do fósforo. Então, a precipitação dele, ele vai se tornar insolúvel. Ai, meu Deus. Cadê a... Sumiu o meu mouse. Aqui, ó, isso aqui é o diagrama de solubilidade. Ele se torna menos solúvel num pH aqui de 4,5 a 5. E aqui, isso utilizando o hidróxido de ferro. Utilizando o precipitado de alumínio, que é o utilizado na varredura, num pH ali de 5,5, de 6. Ele tem uma menor solubilidade, ou seja, ele precipita. E ainda eu posso utilizar a precipitação química para recuperar nutrientes do esgoto, né? Por exemplo, aqui o fósforo, ele se encontra ligado ao alumínio, aqui a ferro. Muitas das vezes isso pode já atrapalhar o uso desse precipitado na agricultura, mas eu acho que ainda dá para utilizar. Mas eu posso fazer um tipo de precipitação que eu tenho a formação do precipitado chamado estruvita, que é um excelente fertilizante químico, porque ele tem magnésio, amônia e fosfato, ou seja, ele tem fósforo e nitrogênio ao mesmo tempo. Muitos estudos têm sido feitos para ter essa precipitação da estruvita no esgoto, justamente para que essa estruvita possa ser utilizada na agricultura. O bom dela é que ela vai estar na forma química, né, e não ligada a outras moléculas orgânicas, evitando que você tenha, por exemplo, patógenos, né, ou outras substâncias indesejadas na agricultura. Então, seria uma forma economicamente muito interessante, né, já que você tem aí um requerimento de fertilizante químico gigantesco na agricultura, por que não reaproveitar esse fertilizante do esgoto, né, doméstico, por exemplo, precipitando estruvita? Geralmente, essa estruvita, ela é precipitada em águas residuárias que contêm amônia, e que contém fosfato, e que contém magnésio. Então, se o seu esgoto tem magnésio, fosfato e amônia, dá para você utilizar ali alguns... pode ser naturalmente acontecer essa precipitação, se você tiver tudo isso na água, no seu esgoto, em um pH 10, mas você pode alterar pH ou adicionar, por exemplo, mais amônia, ou se a água tem amônia e fosfato, mas não tem magnésio, ou adiciono magnésio e mexo no pH, eu tenho ali a precipitação de estruvita. Claro que vai ter estudos que vão mostrar as condições ótimas para a formação de estruvita. Isso vai depender muito se você quer, de fato, formar estruvita para recuperar e utilizar na agricultura. Mas eu acho isso fantástico, porque se a gente olhar um cenário global em que recursos naturais têm sido cada vez mais explorados, imagina daqui 100, 200 anos, quando você não tiver mais rochas fosfóricas que possam ser exploradas para uso na agricultura, de onde é que eu vou tirar os nutrientes da agricultura? Provavelmente vai ser a partir do esgoto ou a partir, né, dos resíduos orgânicos. Então, isso é uma tendência que vai se tornar cada vez mais importante no futuro. Não que ela não seja importante agora. Gente, alguma dúvida? Estão aí? Me assistindo? Professora, Pode falar.
Então, a precipitação química, ela recupera os nutrientes pela estruvita? Sim, eu posso utilizar a precipitação química para recuperar, para formar esse precipitado estruvita, e ela é formada por nutrientes. Então, seria sim uma forma de recuperar esses nutrientes do esgoto. Então, se ele está ali no esgoto, ele não é interessante para ser lançado na água, que causa eutrofização, por que não recuperar esses nutrientes para ser utilizado na agricultura, já que a demanda da agricultura é gigantesca, gigantesca mesmo. E eu sou super a favor de recuperar a estruvita ao invés de usar o lodo convencional. Porque o lodo convencional vai ter, às vezes, moléculas de patógenos. Você nem sempre vai poder, por exemplo, usar o lodo de esgoto numa hortaliça ou em determinada cultura. Mas a estruvita, ela é quimicamente pura, né? Então você poderia utilizar em N tipos de cultura. Seria ali um fertilizante químico, né? Isso retirado do esgoto. Então eu acho essencial, inclusive pesquisas que atuem aqui trabalhando com as estruvitas e que outras formas de recuperar nutrientes. Tem um pessoal, acho que é em Vitória, que tem trabalhado com a produção de estruvita a partir de água eutrofizada, com excesso de alga. Com muita alga, eles aproveitam esse efluente contendo alga para gerar estruvita. Tem também que recupera ureia de urina, acho que um professor mostrou uma vez, não sei se foi no Japão, que aí o vaso sanitário tem uma parte que coleta só urina. E aí dessa urina eles recuperam a ureia para poder utilizar na agricultura. Então são N possibilidades de recuperar os nutrientes do esgoto. Isso é uma tendência do futuro. Tanto é que o livro do Metcalfe, aquele grandão que eu já mostrei para vocês, eu acho, o título dele é de recuperação de recursos e nutrientes do esgoto, né? Como se você também trabalhar, por exemplo, com tratamento biológico anaeróbio, você vai ter produção de metano, você pode reaproveitar o metano para gerar energia. Então, essa é uma tendência do futuro. Alguma dúvida, gente? Como essa é a nossa última aula, né? A nossa prova ficou marcada então para o dia 9. Depois eu vou corrigir, né? E provavelmente, se alguém ficar de recuperação, vou ter que marcar uma data para recuperação, que vai ter que ser mais antes do dia 27, provavelmente, porque acho que dia 27 encerra. Então teria que ser pior que dia 16, do dia 12 a 16 é saco cheio, então a recuperação teria que ser, sei lá, dia 23, ou na segunda-feira, na verdade, estou viajando. Lá, no máximo dia 26 a recuperação. Espero que ninguém fique, né? As meninas que estão reaproveitando essa disciplina, lembrando que eu passei o trabalho, porque quando terminarmos, vamos levar ao colegiado para pedir para reaproveitar essa disciplina para vocês. Então, por favor, não esqueçam de fazer o trabalho, tá? Então, todas as meninas que fez com o Ed e que estão fazendo essa disciplina para aproveitamento, fazer o trabalho. Confere entre vocês se vocês não escolheram a mesma cidade, tá? Não é para fazer com a mesma cidade, é para fazer com cidades diferentes. Você ia falar alguma coisa, Letícia? A data que era para entregar? Eu não marquei a data, né? Gente, vocês conseguem entregar, né? Que eu ainda preciso corrigir, sei lá, até o dia, no máximo dia 21 de outubro? Capaz que consegue. A gente tenta, né? Tem que conseguir, não, mas ainda tem muitos dias, ó. Vocês já têm esse trabalho dos outros, né? Vocês vejam se vocês aproveitam as planilhas de cálculo, não sei. Mas o que eu quero que vocês me entregam é o memorial descritivo, descrevendo cada unidade, então, calha parcho, para que ela serve, quais as dimensões dela, né, qual vazão que está recebendo, se vocês escolheram um decantador, qual o tamanho do decantador, quais as dimensões dele, qual que é a função dele, o que ele remove. Esse é o memorial descritivo. No memorial de cálculo, vocês vão fazer os cálculos,
que vão dar o amparado para vocês darem as dimensões, e depois vocês vão trazer os desenhos das unidades, a planta e o corte, certo? Adriane, Certo. Oi, Michael. esses desenhos você quer no AutoCAD? Seria interessante, né, que vocês fizessem no AutoCAD ou em um outro programa similar que vocês acharem mais fácil, mas acho que o AutoCAD é um dos mais simples, né? Podia ser a Desde mão, que né, vocês... professora? Esse que é o problema, e depois... É mais fácil, Eu né? posso até aceitar a mão, mas e depois se o colegiado entombar, entendeu? Tentam fazer no AutoCAD, ou... Eu não sei se funciona, mas eu tenho um programinha que é bem simplesinho, bem vagabundinho, que ele chama... Ai, como que ele chama? Ah, esse não é o meu computador. É tipo um programinha de fazer desenho 3D, de arquitetura, e ele é bem simplesinho de mexer. Acho que ele chama... Ah, esqueci, gente, mas depois eu posso passar o nome para vocês. Talvez vocês possam fazer nesse programa, ele gera um PDF, e aí é legal que é fácil de cotar. Talvez ele não vai ter uma precisão, mas talvez fique mais fácil de vocês desenhar. Mas é interessante que os desenhos sejam de formato digital, tá bom? E coloquem a escala, por favor, coloquem em escala, tá bom? Certo. Tentaremos fazer dia 21. Ai, Tá bom, então eu mando essa aula para vocês. Talvez eu passe alguma atividade, tá? E aí a gente encerra o conteúdo e a prova, então, semana que vem não, essa semana, na sexta, com todo o conteúdo, certo? Que eu acho que não é muito assim, comparado às outras disciplinas de água, né? Então é isso, gente. Algo mais? não, por enquanto não. Tá bom, então qualquer dúvida vocês me procurem, tá bom? Então é isso. Até a próxima, até sexta. Boa noite. Até. Tchauzinho.